Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Posso ler? Não, Marcos 6, do 30 ao 34. Aqui na minha Bíblia tem um título, mas nós não vamos falar sobre a multiplicação, tá? O tema é outro, mas depois você lê na sua casa. Diz assim a palavra do nosso Deus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, vistos serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o seguinte: vinde repousar um pouco. A primeira desse ano foi vinde após mim, né? E hoje é essa, vinde repousar um pouco. Como Alexandre falou, né? As ministrações que o Senhor tem, as palavras, né, que o Senhor tem falado aqui, aos domingos, tem impactado muito as nossas vidas. E a da semana passada não foi diferente. E glória a Deus por isso. Porque o Senhor, Ele tem nos falado e nos ensinado. Irmãos, a nossa jornada aqui na Terra com Jesus, ela começou quando? Quando Ele nos chamou. Antes do Senhor nos chamar, onde nós estávamos? No mundo. Então, a nossa caminhada, a nossa jornada aqui na Terra com Jesus começou quando Ele nos chamou. Por isso eu creio, irmãos, que tudo o que Deus já falou com a gente até agora, desde o dia em que nós somos alcançados pela Sua graça, foi para que a gente compreendesse com clareza o propósito de Deus na sua vida, na nossa vida, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, que é formar Jesus em nós e fazer de cada um de nós um discípulo dele, né? Formar em nós o filho dele e que a gente seja um discípulo do Senhor. E nós precisamos entender, irmãos, com muita clareza o que significa ser um discípulo de Jesus, né? Para que a gente jamais perca o foco do nosso chamado, né? Porque o mundo, irmãos, tem muitas coisas para oferecer, inclusive para nós crentes, né? Mas nós temos que resistir. O Jesus, na oração do Pai Nosso, ele pediu para a gente orar e pediu para o Pai assim: Pai, não nos deixes cair em tentação. Então nós podemos cair. Se a gente não pudesse cair em tentação, para que pedir para Deus não deixar a gente cair? Então nós podemos, né? Então o Senhor sempre nos fala, irmãos, sobre o nosso chamado, para que a gente não perca o foco, né? E também as mudanças que este chamado vai provocar na nossa vida,
que são mudanças radicais. A gente nunca vai poder mais viver, irmãos, do jeito que a gente vivia, como lá no mundo nós vivíamos. E também o Senhor tem falado bastante sobre a nossa responsabilidade em nós cumprirmos esse chamado. Não de qualquer maneira, mas de maneira satisfatória e como deve ser. Há 4 anos, irmãos, que o Senhor tem nos dado temas anuais. Então, em 2018, ele nos falou sobre a oração e a palavra de Deus. Em 2019, sobre a graça dele e os frutos desta graça. Em 2020, o ano passado, o Senhor falou sobre a pessoa, obra e ministério do Espírito Santo. E esse ano, o tema que o Senhor nos deu é esse aí, ó. O chamado de Deus para a minha vida. Então, irmãos, para que a gente compreenda realmente o que significa ser um discípulo de Jesus, atender cabalmente este chamado do Senhor, então, irmãos, não basta apenas a gente ser ouvintes da palavra. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Estou feliz que todas as cadeiras estão cheias, glória a Deus. Amém, aleluias. Então não basta somente, irmãos, a gente ouvir a palavra, as pregações. Nós temos que praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. Então, por exemplo, como que nós podemos ser discípulos e atender ao chamado do Senhor, pegando os temas desde 2008, como que a gente pode cumprir esse chamado sem a oração e sem a palavra? Como que nós podemos cumprir o chamado, irmãos, sem a graça de Deus? Sem o Espírito Santo? Na verdade, irmãos, não podemos. Então, por tudo que o Senhor até aqui já falou com a gente, por tudo aquilo que a gente já ouviu dele, não só nesses anos, né? Mas desde que o dia que nós nos convertemos, eu penso, irmãos, que a gente já deveria ter plena consciência do que é ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Né? Mas se ainda não temos esta consciência, né, que pelo menos a gente suporte, irmãos, a exortação, a palavra de exortação que vem do nosso Senhor. Né? Porque o Senhor tem nos exortado bastante. Né? Então que pelo menos a gente suporte tudo isso. Né? O que os irmãos acham? Será que nos enganamos a nós mesmos quando ouvimos a palavra de Deus e não a praticamos? Sabe o que a palavra de Deus diz? Sabe qual a resposta de Deus para essa pergunta? Sim. Sim. Deus nos responde que sim. E quando a gente ouve a palavra do Senhor e não pratica, a gente está enganando a nós mesmos. Lá em Tiago 1,22 está escrito isso. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então a gente tem ouvido bastante. Se não estamos praticando, estamos enganando a nós mesmos. Talvez a gente esteja até adquirindo bastante conhecimento da palavra. Né? Mas de repente só no intelecto. E a vida não está sendo transformada. O Alexandre pediu na oração para que o Senhor nos dê um renovo, né, irmãos? Um avivamento. Irmão, se você ler a história da igreja, desde o dia que ela começou, em alguns séculos, em alguns anos, houve grandes avivamentos no mundo. Um dos mais famosos é aquele da Rua Azusa, que fizeram até uma peça teatral, que nós tivemos até a oportunidade de assistir. Né?
Todo avivamento, irmãos, começa com arrependimento e retorno à palavra. Sem arrependimento e sem se voltar para a palavra, não há renovação, irmãos. Não há avivamento. Né? Então, quando a pessoa se sente fria espiritualmente, é porque ela não está orando, ela não está meditando na palavra, ela não está se arrependendo dos seus pecados. Ela está se afastando de Deus. Então hoje é um dia muito especial, né? A ceia do Senhor. E essa mesa é tremenda, o significado dela, para todos nós. Então, amados, se eu vivo no engano e na mentira, é porque ainda eu não estou liberto. Se eu vivo no engano e na mentira, é porque eu ainda não estou liberto. Irmãos, não é a nossa alma, não é a minha alma que vai me dizer se eu estou vivendo na mentira e no engano. Entendeu? Não é a minha alma, não é a nossa alma que vai dizer para a gente se estamos vivendo no engano e na mentira. Quem vai dizer para nós que nós estamos vivendo no engano e na mentira é o nosso Senhor através da palavra. O nosso Senhor. Por exemplo, minha alma me diz que eu sou um verdadeiro discípulo do Senhor. E eu até bato no peito. Eu sou discípulo do Senhor. Mas quando o Senhor, através da sua palavra, começa a me dizer o que é preciso, o que eu preciso fazer para ser um discípulo, né? Espera aí, me perdi aqui. Então a minha alma, não é a minha alma, irmãos, que vai dizer para mim, não é a sua alma, se nós estamos vivendo no engano e na mentira, e sim o Senhor através da sua palavra, que é a verdade que nos liberta. Né? Então, eu posso até bater no peito, dizer que eu sou um verdadeiro discípulo, mas de repente, quando o Senhor, através da palavra dele, me diz o que é preciso, que eu preciso fazer para ser um discípulo dele, eu sou convencido por ele, né, de que ainda não sou. Aí, o que fazer, irmãos, nessa situação? Então, das duas, uma. Ou eu me entristeço e me envergonho por perceber que a minha alma me enganou e mentiu para mim, e passo a crer somente na palavra do meu Senhor, ou eu continuo dando ouvidos à minha alma, né, e sendo enganado por ela, e vivendo no engano e na mentira. Então, os irmãos percebem que a nossa vida, nós sempre temos que tomar decisões. Então, o Senhor falou aqui recentemente, por várias vezes, irmãos, a nossa alma, ela não fala, ela grita. Ela quer fazer a vontade da carne. Então, os irmãos entenderam até aqui? Amém? Então, não é a nossa alma, irmãos, que vai dizer o que nós somos, e sim a palavra de Deus. Porque é a verdade que nos liberta. Lá em João 8, 31 e 32, está escrito assim, ó, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, se permanecerdes na minha palavra, então esse ser é uma condição.
Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória! Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele permanece na palavra de Jesus, que é a verdade. Logo, né, o discípulo conhece Jesus, que é a verdade. E Jesus liberta ele. E mais para frente, no versículo 36 de João 8, está assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, não há como ser filho de Deus sem crer no Filho de Deus, que é Jesus, e recebê-lo na sua vida como Senhor e Salvador. Muitos dizem aí que todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia diz que filho de Deus é aquele que crê no Filho dele e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. E os irmãos sabem que Senhor quer dizer o quê? Dono. Então a pessoa ela deixa de ser dona de si mesma. Ela passa a ser uma propriedade. Propriedade do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Então nós deixamos de ser donos de nós mesmos e passamos a ser propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Irmãos, também não há como ser servo do Senhor sem servi-lo e segui-lo. Né? Então muitos também batem no peito dizendo: eu sou servo de Deus, eu sou servo de Jesus, mas não serve ao Senhor e nem o segue. Também não há como ser discípulo de Jesus, irmãos, sem renunciar tudo na vida. Se eu afirmo que sou filho de Deus, que sou servo e discípulo de Jesus, mas a minha vida cotidiana, não evidencia isso, irmãos, então eu estou vivendo no engano e na mentira. Porque se eu digo que sou filho de Deus, então eu tenho que viver como filho de Deus. Se eu sou servo de Jesus, discípulo de Jesus, então eu tenho que andar e viver como um servo e um discípulo de Jesus. Agora, se eu digo da boca para fora que eu sou tudo isso, mas na minha vida isso não é demonstrado, então, na realidade, eu estou vivendo no engano e na mentira. E o nosso Senhor, irmãos, ele sempre nos exorta a tomarmos cuidado com os falsos mestres e as falsas doutrinas. Né? Mas os ingênuos, porque tem crente ingênuo, irmão. Né? Tem crente ingênuo que age sem cautela. E de repente acaba caindo sim nas armadilhas dos falsos mestres. Né? Olha o que Paulo escreveu em Romanos 16, versículo 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Então, irmãos, nós temos uma doutrina para aprender. E essa doutrina não é de homem. A nossa doutrina é a palavra de Deus. É o que está escrito aqui. Né? Então, noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles.
Porque, irmãos, se eles pregam diferente, não há nada que vai edificar a nossa vida, irmãos. De repente vai até nos desviar do caminho. E o propósito das falsas doutrinas, das heresias, é justamente isso. Então afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Incautos são os ingênuos, aqueles que não agem, aqueles que agem sem cautela. Por isso que o Senhor recentemente aqui nos disse, irmãos, para nós sermos criteriosos em tudo. Principalmente nesse negócio de rede social. Sabe, tem crente que é viciado nisso. Tem crente que é viciado nessas coisas da internet. Né? Então, irmãos, o cuidado que nós temos que ter agora é dobrado. Por quê? Porque é possível a gente enganar a nós mesmos e também ser enganado pelos falsos profetas se a gente não tomar cuidado. Se a gente for um crente ingênuo. Certa vez eu ouvi um pastor dizer o seguinte, que os crentes são as pessoas mais fáceis de enganar. Porque eles acreditam em tudo. Isso ele disse. Então, será que é verdade isso, irmãos? Porque de repente nós estamos ouvindo aqui a verdade. Aí daqui a pouco você ouve uma falácia. Sabe o que é falácia? Falácia é uma mentira que parece verdade. E de repente a gente acredita. Porque o falso parece o verdadeiro. Por isso que o Senhor sempre nos exorta, irmãos, a meditarmos na palavra do Senhor. Todos os dias. Para conhecermos a verdade. Porque é a verdade que nos liberta. Como já li há pouco, né? Os versículos que falam sobre isso. Então, irmãos, o nosso cuidado é dobrado. Porque é possível a gente ser enganado pela gente mesmo, quando ouvimos a nossa alma, e também, de repente, por algum falso mestre. Amados, a gente precisa ouvir a verdade para não vivermos uma vida com Deus de enganos e mentiras. Nós precisamos ouvir a verdade. Porque é a verdade que liberta. Dizem por aí que a verdade dói. Já ouviu-se? Mas Jesus disse que a verdade liberta. A verdade liberta. Né? Então, nós só seremos libertos, irmãos, do que precisamos ser libertos se a gente ouvir a verdade. Né? Então, que a gente se entristeça e se envergonhe quando o Senhor diz a verdade a nosso respeito. Porque se tem alguém que conhece a gente, irmãos, é o Senhor. Então que a gente se entristeça mesmo e se envergonhe quando o Senhor diz a verdade a nosso respeito. Quando Ele diz que nós estamos errados e vivendo para nós mesmos. Em desacordo com os padrões e os princípios do reino dele. E que a gente, irmãos, e quando ele diz que a gente precisa se consertar urgentemente. Né? Então, quando você estiver aí sentado, ouvindo a palavra do Senhor,
e o Senhor começar a revelar a tua vida, né? Não fica olhando para a luz, para o ventilador. Não abra a Bíblia e comece a ler. Não adianta disfarçar com Deus, sabe? Uma vez eu ouvi um pastor dizer o seguinte: é, igreja não é lugar de ler Bíblia. Pensou? Porque tem crente que lê a Bíblia na hora da palavra. E na hora da palavra é para ouvir. Porque o tempo que você está lendo lá, na verdade você está disfarçando, porque Deus está indo lá na ferida. Você já olhou para o ventilador, você já olhou para a caixa de som, você já olhou para o seu sapato, aí não tinha mais nada para olhar, e você começa a ler a Bíblia. Para disfarçar. Porque Deus está indo lá na ferida. Né? Então, amados, que a gente tenha esse sentimento, né? De se entristecer mesmo e se envergonhar. Quando a gente levava uma dura do nosso pai, da nossa mãe, alguns ainda levam porque são adolescentes, a gente não fica triste, assim, envergonhado? Em relação a Deus, a mesma coisa. Então, Deus, quando ele começar a dizer toda a verdade a nosso respeito, de repente o irmão do lado não está sabendo de nada, mas nós estamos. Poxa, Deus está falando comigo. Né? Então, que a gente ouça mesmo, né? E ele vai falar que a gente está errado, a gente está vivendo para a gente mesmo, em desacordo com os padrões e os princípios do reino dele, e que a gente precisa se consertar urgentemente. Mas também, por outro lado, irmãos, a gente precisa se animar e se despertar. Né? Pois se ele está nos exortando e nos repreendendo, é porque ele nos ama. Deus nos ama, né? E somente a verdade que vai nos libertar de repente dessa situação que eu estou vivendo, de engano e de mentira. Né? Então, irmão, será que realmente a gente entende o que significa ser chamado por Deus? Será que nós temos plena consciência da mudança radical que este chamado que o Senhor nos fez vai provocar na nossa vida? Porque, irmãos, esse ano de 2020, a gente, 2021 esse ano de 2021, a gente vai saber muito bem, irmãos, o que é ser discípulo de Jesus. Mas não somente saber, a gente vai ter que ser. E não de boca, de vida compromissada com o reino. Por exemplo, irmãos, se tudo que nós fizermos em 2020, se tudo que fizermos em 2020 não fez com que o ministério crescesse e se multiplicasse, porque não cresceu e nem se multiplicou. Na verdade, tínhamos 6 células, tem 5. Então deu uma diminuída. Né? Então a gente precisa saber, irmãos, por que isso aconteceu. Nós esperávamos em 2020 que as células se multiplicassem. Mas isso não aconteceu. Nossa expectativa também para 2020 era realizar muitos sonhos, ministeriais e até da nossa vida pessoal. Mas também isso não aconteceu. Então a gente alimentou muitas esperanças no ano que passou. Né? Mas a gente conseguiu muito pouco. Né? Por quê? Aí quando eu preparava essa mensagem, eu me veio essa, mas por que, Senhor? Aí o Senhor me respondeu de uma maneira simples. Ele falou, sabe por quê?
porque eu não abençoei vocês. Porque se eu tivesse abençoado vocês, vocês teriam se multiplicado e teriam atingido os objetivos de vocês. Então, se o Senhor simplesmente não nos abençoou, irmãos, né, naquilo que nós esperávamos para 2020. Aí eu fiz outra pergunta para o Senhor. Mas, Senhor, e por que o Senhor não nos abençoou? Aí a resposta foi a seguinte: porque vocês não cumpriram como deveriam o chamado e a missão que eu confiei a vocês. Antes, vocês correram pelos seus próprios interesses e não pelos meus. Foi isso. Por exemplo, onde nós estávamos quando deveríamos estar aqui? Onde nós estávamos quando deveríamos estar na célula? E você que está aqui e não participa de célula, e você que está me ouvindo aí, irmão aqui da Águia de Cristo, que não participa de célula, por que você não participa? Se essa é a visão que Deus deu para a nossa igreja. Todos têm que participar, irmãos, de uma célula. Agora, por que você não participa? Qual o impedimento? Que você mora longe e não tem mais desculpa, porque é online. Então, onde estávamos quando deveríamos estar na célula, irmãos? Porque o Senhor não nos deu essa visão apenas para alguns, é para todos. Nós temos que viver aquilo que o Senhor está nos dando. Nós temos que caminhar na estrada que o Senhor está mostrando para a gente caminhar. E nós não queremos que ninguém fique para trás. Onde nós estávamos, irmãos, quando deveríamos estar no curso obreiro aprovado? Onde nós estávamos quando deveríamos estar orando e meditando a palavra de Deus? Porque tem irmãos, claro que aqui não tem nenhum. Tem irmão que só lê a Bíblia na hora que o pastor abre a sua Bíblia no livro tal. Só lê a Bíblia aqui na igreja. Então, onde nós estávamos quando deveríamos estar lendo e meditando a palavra do Senhor e orando? Resumindo, né, irmãos? Onde nós estávamos quando deveríamos estar onde o Senhor queria que estivéssemos? Por que não praticamos o que temos ouvido do Senhor, irmãos? Por que a gente não pratica a palavra? Qual o impedimento? O que acontece? Jesus, antes de ir para a glória, ele havia dado ordens a seus discípulos para fazerem discípulos de todas as nações. Né? E eles receberam poder do Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus até os confins da terra. Né? Mas a igreja, irmãos, ela só começou a crescer realmente quando os discípulos saíram do cenáculo e foram para a rua. A igreja, irmãos, ela começou a crescer quando os discípulos foram para as ruas, para as aldeias, para os povoados, para as cidades, como Jesus fazia. A Bíblia diz que Jesus, ele ia nas ruas, aldeias, povoados, cidades, pregando a palavra e salvando vidas. Então a igreja só vai crescer, irmãos, quando a igreja for para as ruas, para as aldeias, para os bairros, para os povoados, cidades, né? Como Jesus fazia. Então, irmãos, é muito bom e imprescindível que a gente viva Atos 2:42. O que está escrito lá? E todos perseveravam
na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Só que bênção, irmãos. É o que nós estamos fazendo aqui, ó, que maravilha. E todos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Estamos em comunhão, amém, irmãos? Glória a Deus. Isso é importante e é imprescindível, não pode faltar. Mas nós não estamos vivendo o ID. Nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, mas também temos que ir. O Senhor não disse, esperai, que eu enviarei os pecadores. Não, ele falou, ide. É verdade que ele pode, de repente, enviar. Mas a ordem é ide. Ide e fazei discípulos. Mas por que a gente não consegue, irmãos? De repente, fazer isso, cumprir o nosso chamado, a nossa missão, como os primeiros discípulos faziam. Então, de repente, por vários motivos, mas eu penso, irmãos, que o principal deles é porque pensamos primeiramente nos nossos próprios interesses e não nos interesses do nosso Senhor. Então a gente costuma sempre pensar primeiro no nosso interesse e depois no do Senhor. E como mais ou menos assim, se der tempo eu faço. Se não der, paciência. Deus conhece o meu coração. Lá em Romanos está escrito que tudo que foi escrito no Velho Testamento, irmãos, foi escrito para o nosso ensino. Tudo que está escrito lá no Velho Testamento foi escrito para ensinar alguma coisa para a gente. E também para que tudo que aconteceu lá se torne exemplo para nós, para que a gente não cometa os mesmos erros. Então nós podemos dizer o seguinte, irmãos, que a história dos hebreus é a nossa história. Por quê? Os hebreus, eles foram libertados da escravidão do Egito e caminharam em direção à terra prometida. E nós fomos libertados da escravidão do pecado e do poder do pecado e do mundo. E estamos caminhando para alcançarmos em Jesus o nosso lar celestial. Porque a nossa pátria não é aqui. Então, você percebe a semelhança? Eles foram libertos do Egito. Nós fomos libertos do mundo e do pecado. Eles caminharam em direção à terra prometida, liderados por Moisés, em princípio. E nós estamos caminhando em direção ao nosso lar celestial. Mas como que os hebreus que foram libertados, como que eles caminharam, irmãos, em direção à terra prometida? Qual era o comportamento deles? Eles murmuravam contra Deus e os líderes. Então, conforme eles iam sendo guiados por Moisés para a terra prometida, irmãos, eles murmuravam contra Deus e contra os líderes que Deus colocou sobre a vida deles. E daqueles que foram libertados, só 2 daquela geração entraram na terra prometida. A Bíblia diz, irmãos, que saíram lá do Egito cerca de 600 mil homens. Só conta homem. 600 mil homens. Sem contar mulher e criança. E judeu é abençoado, né, irmãos? Tem uns que têm 10 filhos, outros 12. Né? Então tinha muita gente naquela geração. Sei lá, alguém de repente calculou cerca de 4, 5 milhões de pessoas que saíram do Egito. 2 pisaram na terra prometida, irmãos. Os outros não.
Por quê? O coração deles estava no mundo ainda. O coração deles ainda estava no Egito. Sabe? E pelo coração deles não estar no lugar certo, que era em Deus, eles murmuravam contra Deus e contra os líderes que Deus colocou sobre a vida deles. Né? E nós, irmãos, como que nós estamos caminhando neste mundo em direção à terra prometida? Nós estamos realmente servindo a Deus, honrando os líderes que Ele colocou sobre as nossas vidas? Ou de repente a gente também está murmurando, até contra um irmão? Né? Então que a gente, irmãos, não cometa este erro. Né? Por exemplo, na época dos juízes, sabe o que acontecia? Você já leu o livro de Juízes? Lá na época dos juízes, cada um fazia o que achava certo, sabe? E irmãos, e eles sofreram muito por causa disso. Porque não ouviam Deus. Faziam o que achavam que estava certo. Mesmo que Deus falasse, muitos se rebelavam, muitos deixaram Deus e foram adorar outros deuses. Né? Então, de repente, a gente faz, de repente hoje a gente está fazendo, irmãos, aquilo que a gente julga que é certo para nós e para nossa família. Né? Vivendo assim, irmão, será que nós estamos realmente obedecendo a Deus e vivendo a palavra do Senhor e cumprindo o chamado que Ele nos confiou? Será que nós estamos servindo ao Senhor apenas quando convém, irmãos? O apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós, de um homem que realmente, claro, os outros apóstolos também. Ele é um grande exemplo para nós de alguém que realmente renunciou tudo. Né? Lá em 1 Coríntios 9, 23, ele escreveu assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Você se lembra que o Senhor disse que nós somos cooperadores dele? Então, só que para nós sermos realmente cooperadores dele, nós temos que fazer tudo por causa do Evangelho. Tudo por causa do Evangelho. Se não estamos fazendo, irmãos, então precisamos nos consertar. Né? Porque quando o Senhor fala que precisamos renunciar tudo, é tudo mesmo. Um outro exemplo lá do Velho Testamento. Na época do profeta Ageu, você já leu o livro de Ageu? Na época do profeta Ageu, a casa do Senhor permanecia, irmãos, em ruínas. Naquela época já havia o templo. A casa do Senhor, ela permanecia em ruínas. Por quê? Porque o povo havia abandonado Deus para cuidar dos seus próprios interesses. Mas Deus exortou seu povo através de Ageu, e o povo, irmãos, ouviu a repreensão de Deus e atendeu ao Senhor. Então, é assim, irmãos, quando nós nos desviamos do caminho, Deus fala através da palavra, através do pregador. No passado também era assim.
Quando o povo se desviava do caminho, Deus levantava um profeta e falava: olha, vocês estão em desacordo com a palavra de Deus. Vocês estão se desviando do caminho. Foi o que aconteceu aqui com Ageu. Deus falou: olha a minha casa como está. Em ruínas. Porque a casa de vocês está bonita, toda ornamentada, tudo novinho, e a minha casa em ruínas. Então, trazendo isso para a nossa realidade, irmãos, para a realidade espiritual, né? Então, de repente, a nossa vida está legal, irmãos. Mas a obra do Senhor, não. De repente, eu estou realizando os sonhos da minha vida, estou conquistando muitas coisas, glória a Deus e aleluia, mas a obra do Senhor, ela está parada. Ela não está avançando. As coisas não estão se multiplicando. A graça de Deus que o Senhor falou recentemente, que está em mim, está em você, que está em nós, de repente essa graça, ela está sendo inútil. Porque pecadores não estão sendo alcançados. Porque, irmãos, Deus não tem nada a ver com essa pandemia aí. Assim, em relação ao trabalho que nós temos que fazer. Claro que Ele tem o controle de toda a história. Ele escreve a história. Mas o Senhor não tem nada a ver com essas coisas, em relação ao meu chamado, teu chamado, o ministério que Ele confiou para nós. Né? Nós temos que nos atentar para isso. Né? Então a mensagem do Senhor na boca do profeta, Ageu, sabe o que provocou no povo, irmãos? Eles ficaram animados e se despertaram. A palavra de Ageu, irmãos, animou o povo e despertou o espírito lá do governador, do sumo sacerdote, de todo o povo. E todo o povo, irmãos, começou a fazer aquilo que Deus havia mandado. E eles começaram a organizar a vida deles a partir do amor que eles tinham por Deus e a partir dos interesses de Deus. Eles pararam, irmãos, de organizar a vida deles a partir dos interesses deles. O interesse deles ficou em segundo plano. Eles colocaram em primeiro plano os interesses de Deus. E quando nós, irmãos, colocamos os interesses de Deus em primeiro plano, a gente começa a organizar a nossa vida a partir dos interesses de Deus e não dos nossos. E quando nós colocamos os interesses de Deus em primeiro lugar, irmãos, a gente abre mão de muita coisa. Aí está a renúncia. É aí, irmãos, que nós temos que renunciar. Porque se para mim para mim trabalhar pelos propósitos de Deus, irmãos, é claro que eu vou ter que abrir mão dos meus. Senão eu não vou conseguir ser servo do Senhor, filho de Deus, discípulo do Senhor. Não vou conseguir, irmãos. Irmãos, Deus não pede muito. Ele pede tudo. Ou é tudo ou nada. Porque Ele nos deu tudo. Irmão, sabe o que acontece quando nós abrimos mão de tudo? Deus nos dá tudo. Mas antes dele nos dar tudo, eu tenho que abrir mão de tudo na minha vida. Então, amados, em nome de Jesus, que essa palavra
anime você e desperte você. Se você realmente, até hoje, né, procurou mais os seus interesses do que os interesses de Deus, se conserta hoje. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, né? Se conserta hoje, como Alexandre orou, né? Que a gente saia daqui diferente, irmãos, da maneira que a gente entrou, né? Que você saia daqui animado, despertado mesmo no seu espírito e passe a organizar a sua vida a partir dos interesses de Deus. Cumpra o chamado de Deus. Cumpra o ministério que Deus tem para a tua vida. Continue trabalhando na empresa que você está trabalhando. Continua fazendo o curso lá que de repente você está fazendo na escola. Sabe? Mas organize a sua vida a partir do chamado que Deus fez na tua vida e os interesses dele. Senão, irmãos, ninguém pode ser discípulo dele se não fizer isso. Então nós temos aqui vários exemplos no Novo Testamento. Um recente que o Senhor nos lembrou foi de Ananias. O Senhor falou com Ananias e falou para ele ir lá na rua direita, onde estava Paulo. Nós não sabemos o que ele estava fazendo. De repente ele tinha um escritório de contabilidade e estava lá fazendo os balanços. De repente ele estava brigando uma tela de mosquiteiro lá, sei lá. Que mais? De repente ele estava pintando uma casa legal, o Josi. E o Senhor falou com ele, ele largou tudo. E foi lá atender o Senhor. Então, irmãos, quando a gente larga tudo para atender ao Senhor, ele nos dá tudo. Porque a alma é complicada, né? Mas como eu vou? Eu preciso trabalhar. Preciso ganhar dinheiro. Eu preciso levar o leite para as crianças, né? O pessoal fala. Na verdade, irmão, a gente precisa de Deus. E desesperadamente. Porque tudo vem dele. Tudo vem dele. E, de repente, irmãos, olha, eu vou ser sincero para os irmãos. Quando eu leio Marcos 6, do 30 a 34, eu me sinto envergonhado. Eu não sei se quando eu li, você leu junto comigo, você ficou envergonhado. Mas toda vez que eu leio esse texto, eu fico envergonhado, irmãos. Sabe por quê? Porque de repente, irmãos, nós precisamos separar vários dias para descansar por tanto trabalhar para nós mesmos. Então, por tanto a gente trabalhar para nós mesmos, nós precisamos separar alguns dias para descansar. E de repente a gente vê aqui, né, em Marcos 6, 30 e 32, que os discípulos de Jesus não tinham nem tempo para comer. Por obedecerem ao Senhor e por cumprir o chamado do Senhor. E de repente, Jesus chamou eles, irmãos, para descansar. Não de trabalharem para si, por estarem trabalhando para Ele. Então eles não tinham nem tempo, imagina, irmãos, não tem tempo nem para comer. Por seguir Jesus e servi-lo e obedecer o Senhor. Então Jesus, né, chamou eles para descansar. Mas interessante que Jesus falou, só um pouco.
Né? Vinde repousar um pouco. Né? Se Jesus falasse isso hoje para alguns crentes, o cara estava descansando até agora. Né? Então, irmãos, na obra do Senhor, assim, quando nós trabalhamos verdadeiramente para o Senhor, como discípulos, servos do Senhor, filhos de Deus, você pode ter certeza que Deus vai nos chamar para descansar. Mas só um pouco. Vai ter momentos na nossa vida com Deus, irmãos, de refrigérios. Sabe? Mas, como é que fala? A nossa jornada aqui na Terra, irmãos, como discípulo, é 24 horas por dia. E não tem férias. É direto. A gente sempre tem que estar à disposição do Senhor. Mas por quê, pastor? Porque Ele é o Senhor. Ele é o nosso dono. Quem manda na nossa vida é Ele. Quem nos sustenta é Ele. Quem nos dá vida é Ele. Quem nos salvou, irmãos, do inferno foi Ele. Então nós devemos tudo para o Senhor. Só que não temos como pagar. Por isso, irmãos, o mínimo que a gente pode fazer é morrer por Ele. Se preciso for. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que vive e morre pelo Senhor, se preciso for. Então, amados, a palavra de Deus é a única verdade que existe. Então, tudo que ouvimos de Deus é a única verdade para nós. Não existe outra. Não adianta a gente vir com aquele papinho de jeitinho brasileiro. Lá no reino de Deus não tem nada disso. Então, todas as vezes que o Senhor nos repreende, irmãos, como Ele tem feito, né? Nos exortado, é para nos animar e nos despertar. Então, que a gente saia daqui hoje, irmãos, animado e despertado. Não para cuidar dos nossos interesses, para cuidar dos interesses dele. Porque de repente você está trabalhando lá na sua empresa, você está lá na sua escola, não sei. E quem te colocou ali foi Deus. E de repente ali o campo missionário, de repente aquele lugar é o campo missionário que Deus te colocou. De repente você vai sair do trabalho, vai entrar no ônibus, ali também tem um campo missionário. De repente você pega um Uber, um motorista, é um campo missionário. Nós temos que estar à disposição do Senhor, irmãos. Precisamos alcançar, discipular e enviar. Então, se isso não está acontecendo, irmãos, é porque nós não estamos alcançando. Se não estamos alcançando, muito menos discipulando e enviando. Então, vamos alcançar os pecadores. Com esta graça maravilhosa que Deus colocou em nós, que é o próprio Cristo. Essa graça, irmãos, que está em nós, ela está assim. Não sei nem que palavra usar. Ela deseja, ela quer alcançar o pecador, como um dia alcançou nós. Né? Então, amados, saia daqui hoje animado e despertado. E comece a organizar a sua vida a partir do amor que você tem por Deus. E pelo chamado que Ele fez para a tua vida. E comece a entender essas coisas. Comece a discernir o que realmente é ser chamado pelo Senhor e ser um discípulo dele. Sabe? Se for para você largar tudo, emprego, escola, e trabalhar só para o Senhor, Deus vai preparar tudo para você. Como Ele fez comigo e com a Ângela.
Um dia eu e a Ângela, nós trabalhávamos secularmente como você. E servíamos a Deus, né? E um dia o Senhor falou para mim e para ela que nós íamos viver do Evangelho. Amém. Passamos a viver do Evangelho. Irmãos, desde o dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus e a Ângela, nunca nos faltou nada. E nem vai te faltar. Confia no Senhor. Coloque toda a sua confiança no Senhor. É verdade, irmãos, que de repente nós não tínhamos assim em abundância, mas toda a necessidade Deus supriu. Porque, irmãos, Deus não promete Ferrari. Sabe, casa em Miami, viagens internacionais, empresas e mais empresas. Irmãos, Deus não promete nada disso. O que Deus nos promete, irmãos, é que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E nada vai nos faltar. E as necessidades, claro, irmãos, são aquelas básicas, né? Alimento, bebida e roupa. E moradia. Se você tiver isso, dê glória a Deus. O que vier depois disso, irmãos, é lucro. É lucro. Então, amados, que esse tema de hoje, que vinde repousar um pouco, que não seja por você estar muito cansado para trabalhar por você mesmo. Vinde para repousar um pouco, que seja por você estar, desculpa a expressão, ralando na obra do Senhor. Aleluia. Mas não se esqueça, é para repousar só um pouco. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Vamos ficar em pé, então, irmãos. O Alexandre falou uma coisa interessante, né, irmãos? Estava sentindo o pessoal meio cabisbaixo, né? Meio abatido. Você já percebeu uma pessoa que está desempregada? Ela fica assim também. Quando alguém não está trabalhando, irmãos, fica assim mesmo. Comece a trabalhar para o Senhor. Você vai ver que todo esse desânimo, essa mornidão, essa cegueira espiritual, vai passar, irmãos. Vai passar, porque o Espírito vai nos alegrar. Aleluias. O que traz vida para a igreja, alegria para a igreja, irmãos, são almas que se convertem. Almas que se convertem. Sabe? E aí no mundo há muitas almas sedentas, né? Esperando que os filhos de Deus se manifestem. E os filhos de Deus somos nós, os servos do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Paizinho amado, Paizinho querido, antes de mais nada, Senhor, nós queremos te render graças pelo teu Filho Jesus. Porque um dia o Senhor amou o mundo de tal maneira que o enviou para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse vida eterna. Obrigado, Pai, por enviar Jesus para nos salvar, nós, pobres e miseráveis pecadores. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por tomar o nosso lugar ali na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, por morrer a nossa morte para vivermos a tua vida. Obrigado, Jesus, por pagar a nossa dívida de pecado. Obrigado, Jesus, por nos libertar
da condenação eterna. Obrigado, Jesus, por enviar o Espírito Santo sobre nós. Obrigado, Jesus, por tudo. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por tudo aquilo que teu Espírito hoje falou aos nossos corações. Queremos sim, Pai, te pedir perdão, porque reconhecemos, Pai, que não temos andado como devíamos, como filhos de Deus, como servos do Senhor, como discípulos de Jesus. E Senhor, e nós queremos sim nos consertar. Queremos sim, papai, viver para os teus propósitos, para os teus interesses, na certeza de que o Senhor vai cumprir as tuas promessas nas nossas vidas. Como o Senhor diz lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ó Espírito Santo de Jesus, continua nos ensinando o caminho da santificação, o caminho da justificação, o caminho do serviço ao Senhor. Continua nos ensinando, nos mostrando. Senhor, vê se ainda há em nós coisas erradas, coisas que não te agradam. E fala aos nossos corações, Pai, para que possamos nos consertar, Senhor, e viver por modo digno do Senhor neste mundo. E cumprir o chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Senhor, nós cremos que 2021, Senhor, será um ano abençoado. Nós cremos, Pai, que seremos cada vez mais cheios do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra que liberta, Senhor, aleluia, vai entrar mesmo nos nossos corações como espada de dois gumes. E ela vai tirar toda a mentira, Senhor, e colocar toda a verdade do Senhor. E vai formar em nós o caráter de Cristo. Vai formar em nós o próprio Cristo. Senhor, eu te agradeço pela vida de todos os meus irmãos que aqui estão. Obrigado, Senhor, porque todas essas cadeiras estão lotadas. Pai, muito obrigado, Senhor. Aleluias. E que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, suas famílias, o chamado que o Senhor tem para eles, o ministério. Ordena mesmo a tua bênção no lar de todos eles e sustenta-os, Pai, com a tua graça, com o teu poder. Que a cada dia eles sejam cada vez mais cheios do teu Espírito Santo, Senhor. E cresçam cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, por tudo, por tudo. Nós somos gratos a Ti, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Pedi para o Alexandre ler 1 Coríntios. Irmãos, uma coisa também que, assim, Deus colocou no meu coração de falar agora, é o seguinte. Às vezes a gente fala assim, poxa, não acontece nada diferente na minha vida, né? Meu casamento é a mesma coisa, minha vida profissional. Sabe por que não acontece nada diferente? Porque você está fazendo as mesmas coisas. Não está vivendo o que Deus tem ensinado. O que Deus fala a respeito de casamento? O que Deus fala a respeito de família? O que o Senhor fala a respeito de nós sermos empregados? O que Deus fala a respeito de nós sermos empregadores? A Bíblia ensina tudo isso, irmãos, como nós devemos nos portar. E de repente nós queremos que a nossa família, o nosso trabalho, né, as nossas coisas, sejam do jeito que a gente acha que tem que ser. Porém, estão contrárias à palavra de Deus. A partir do momento, irmãos, que nós alinharmos tudo na nossa vida à palavra de Deus, tudo vai começar a entrar nos eixos. E olha, não é da noite para o dia, porque Deus não é mágico. Deus não estala o dedo assim, ó.
pronto, sua vida mudou totalmente. Não. A santificação, irmãos, é um processo. Então deixa Deus trabalhar na tua vida. Continua ouvindo Deus falar. Se você precisa, se o seu casamento precisa de conserto, comece hoje. Aliás, já tem que ter começado. Se tem problema na sua família de relacionamento, comece hoje a resolver. Sabe? Se você tem outros tipos de problemas, o que está impedindo você de começar a resolver isso? Se Deus está falando, você vai esperar ele voltar? Ele está falando, irmãos. Quando ele fala é para a gente tomar uma atitude. Então comece hoje, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. A alinhar a sua vida à palavra de Deus. E você vai ver que tudo vai ser maravilhoso. Vamos passar luta, sim. Sabe? Mas junto com o Senhor. Né? Amém?